Olá, galerinha. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Cassiano e a gente vai continuar essa semana com a aula do sexto ano de matemática. O nosso tema de hoje é fração parte todo. Para vocês conhecerem a habilidade que a gente vai trabalhar essa semana, aqui está o código da habilidade e nós vamos trabalhar com problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. Bom, para a gente começar, a gente vai pensar em uma situação de aprendizagem que está lá no caderno de vocês, do aluno, do terceiro bimestre. É o volume 3, a parte 1. Tá bom? Antes de a gente começar, as recomendações do professor para vocês, né? Peguem os materiais, caderno, lápis e borracha para vocês poderem anotar e ir registrando as informações de vocês aí nos materiais, tá bom? Então, vamos lá. Caderno novo desse bimestre, a gente tem na situação de aprendizagem 1, a gente tem uma atividade que se chama fração parte todo. E ela traz para a gente um textinho. E esse textinho, ele é bem curtinho, mas a gente começa a ler e a gente precisa prestar atenção em algumas palavras que aparecem. Porque se eu ler e não entender o que ele está dizendo, eu não vou conseguir também resolver o exercício lá para frente. Então, eu preciso lembrar de todos esses detalhes que aparecem aqui nesse texto. Tá? Eu vou ler para vocês o texto aqui do jeito que fala, e aí eu vou dividir esse texto em 3 partes, para explicar cada uma delas para vocês, tá bom? Antes de começar a resolução da tarefa, tá? Então, vamos lá. A relação entre a parte e o todo pode ser representada por um número racional. Essa relação se apresenta quando um todo, ou inteiro, é dividido em partes equivalentes de superfície ou de elementos. A relação que existe entre um número de partes e o total de partes pode ser expressa por uma representação fracionária. Então, olha só, a gente leu. Se a gente não parar para prestar atenção em cada um dos pontos que a gente viu aqui, a gente acaba se perdendo e não entende nada do que está escrito, né? Como eu falei para vocês, já brinquei com vocês no começo, antes de a gente iniciar a aula, né? Que a gente tem que traduzir o que está escrito no português para a matemática, né? Às vezes o problema não está na matemática, a gente entende bem a matemática, mas a gente precisa entender também o que está escrito em português, tá bom? Então, eu dividi esse textinho em 3 partes, né, para a gente pensar, refletir sobre elas, tá? A primeira parte, essa aqui, ó. A relação entre a parte e o todo pode ser representada por um número racional. Então, a gente tem que pensar primeiro o que é esse número racional. Tá? Quando a gente estava lá no 5º ano, e a gente começou lá no início do ano, no 6º ano, a gente trabalhou um pouquinho com esses números racionais. A gente viu um pouquinho deles, mas a gente não teve ainda a oportunidade de aprofundar o que eram esses números racionais. Aí eu vou mostrar para vocês. De um lado, a gente vai ver aqui que a gente pode trabalhar com um número racional. Olha só, quando que um número é racional? Quando ele é um número decimal. Mas esse número decimal, olha, ele pode ser... Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Ele pode ser o 0,5, ele pode ser o 0,75, o 0,3, né? Como que a gente lê esses números aqui? No caso do 0,5, 5 décimos, ou 75 centésimos, ou 3 décimos. E esses números que eu coloquei de exemplo para vocês, eles podem ser escritos na forma de fração. Então, eu posso transformar o 0,5 que eu coloquei aqui numa fração. E aí, vamos transformar, então. Cada um desses números pode ser escrito na forma de uma fração. Olha no caso do 0,5, como que ele pode ser escrito? Ele pode ser escrito como 2/4. Pode ser 1/2, né? Pode ser 5 dividido por 10. Então, existem várias frações que podem representar o 0,5. Aí, outro... Professor, Oi. foi mal atrapalhar. Vocês estão fazendo o quê? Nós estamos vendo a explicação, Matheus, antes da gente começar na tarefa, tá bom?
É tarefa, vai ser tarefa do quê? A tarefa que vocês estão no caderninho do aluno, tá bom? Ô, Esse aqui? professor, você tá com a câmera ligada? Eu não tô te vendo. Você não está me vendo? Eu estou Não. apresentando a tela. Então, eu não tô vendo. Alguém mais não está vendo, gente? Eu tô vendo. Eu tô vendo de novo. Eu tô vendo Eu acho que o problema está aí, Ana, porque meu computador está normal. Não Professor, tô conseguindo ver. Não sei. E se eu Ah, sair e você pode- entrar de novo? Tenta sair e entrar de novo. Como eu já autorizei, vai Entrar direto. entrar direto, tá bom? Tá, vou tentar. Então vamos lá. Obrigada. Então deixa eu ver de onde a gente parou aqui, ó. Pois não. desculpa aí atrapalhar a sua aula, mas qual que é a página mesmo? Ai, não vou lembrar o número da página exatamente. Quem que pode falar para mim? 62. 62. Começa na 62, então, isso mesmo, Ah, tá. tá? Obrigado. Professor, é volume 3, parte 1, né? Isso, lá na Qual é o página número 62. Começa lá na página 62, tá bom? Então vamos lá, continuando. E aí, esses números que a gente colocou aqui, que podem ser representados na forma de fração, então, como o 0,75 ou 75 centésimos, ele pode ser escrito também como 6 oitavos. Existem vários Eu outros entrei. números. Eu entrei de novo e não consegui ver também. Quem é que está falando que não está conseguindo ver? Eu não tô conseguindo ver a Júlia. Júlia Ô, Picelli. Júlia, eu não sei, não consigo te dizer o que acontece, Júlia, porque está normal para todo mundo. Sim, será que eu consigo fazer a aula sem ver aí, né? Só ir Só escutando? ouvindo? Você clica na imagem. Tenta, depois eu vou colocar o link gravado para vocês, tá bom? Ah, tá bom. Que página que é? É só clicar nessa imagem. Que Oi? página que é do livro? Página 62. Da Se você apostila. clicar na imagem, que volta a tela. Então vamos lá. Aí, continuando, 0,3 ou 3 décimos pode ser transformado numa fração também, que é a fração 3 décimos. Existem outras, infinitas frações que podem ser transformadas em 3 décimos, tá bom? Aí, do outro lado, a gente tem um outro tipo de número, né, que são os números que a gente conhece como números naturais. São os números que a gente usa para contar no dia a dia. Ah, na minha casa tem 5 pessoas, tem 4 portas, tem 3 janelas, tem 2 cachorros. Então, tudo aquilo que a gente usa para representar uma quantidade, né, de alguma coisa. E esses números naturais, eles também, né, eles podem ser representados na forma de fração. Tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nem todo número, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho, eles podem ser representados na forma de fração. Não existe uma representação fracionária para todos os números. Como a gente está trabalhando com os naturais e os racionais, a gente vai trabalhar só com aqueles que são possíveis, tá bom? Aí, alguns exemplos de naturais aqui, ó. O 8, o 10, o 30, né? São todos números naturais. O 1, o 5, o 1000, 1 milhão e meio, 2 bilhões, é tudo número natural. E eles podem ser representados também como fração. Então, o 8, por exemplo, ó, ele poderia ser representado por essa fração aqui, ó, 16 meios, ou 16 dividido por 2, né? O 10, ele poderia ser representado como 30 dividido por 3, né? Ou outra fração que representasse o 10. 40 dividido por 4, 100 dividido por 10, e assim por diante. E o 30 também, né? Eu posso representar ele aqui, ó, 120 quartos. 120 dividido por 4. E várias outras frações também. Então, para a gente pensar no número racional, é importante a gente marcar isso e deixar guardadinho, grifar aí no texto e fazer uma anotação, que número racional é todo aquele número que pode ser representado por uma fração de 2 números inteiros. Um numerador e um denominador não nulo, né? Porque embaixo da fração não posso colocar o zero, tá? Não existe nenhum número que é dividido por zero, tá bom? Se eu colocar o zero embaixo de qualquer fração, essa conta ela não existe, ela é uma indeterminação matemática. Então, não tem
uma prova real que eu consiga fazer para chegar no zero, tá bom? Então, esses são alguns exemplos. Então, se a gente pensar agora no número racional, para a gente poder entender as nossas tarefas, então a gente vai falar que esse todo que a gente vai dividir, ou essas partes que a gente vai dividir, elas vão ser representadas em forma de fração. É basicamente isso que esse pedaço do texto fala para a gente, tá bom? E aí a gente vai para o próximo pedacinho do texto, ó. No próximo pedacinho do texto fala assim, ó. Essa relação se apresenta quando um todo ou inteiro é dividido em partes equivalentes de superfície ou de elementos. Partes equivalentes de superfícies ou de elementos. Deixa eu só aceitar o colega, por favor. Acho que já entrou aqui. Beleza. Então, slide atual. Professor, Então, pois não. desculpa atrapalhar, mas pode escrever no caderno? Pode sim, eu falei para vocês pegarem, se vocês quiserem anotar, pode pegar sim, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Para a gente pensar, então, se eu vou pensar que tudo que eu for dividir, né, o meu todo ou o meu inteiro, né, eu tenho uma torta, eu tenho uma quantidade de objetos que eu vou dividir, um terreno, né, uma superfície, qualquer coisa que eu vá dividir, essas partes, quando eu faço essa divisão, elas têm que ser equivalentes. Né? Se eu dividir em 10 partes, cada parte tem que ter o mesmo tamanho. Se eu dividir em 20 partes, cada parte tem que ter o mesmo tamanho. Então, essa palavrinha que vocês vão marcar aí, quem puder marcar, é essa palavrinha equivalentes. Ela é uma palavrinha chave para nós aqui. Saber o que é equivalente. Equivalente é aquilo que tem o mesmo valor, né? Então, se eu falo para vocês assim, olha, vocês ganharam aí 20 reais, dividam entre 5 pessoas. Se eu falar a palavra dividam, cada um tem que ter uma parte equivalente à outra, né? Cada pessoa tem que receber a mesma quantidade. É isso que quer dizer essa palavrinha equivalente, tá? Então, se eu usar essa palavra, lembrar dela que equivalente é igual, tem o mesmo valor, eu não vou me perder depois na hora de fazer também a minha divisão, tá? E aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui, ó. Imagina aí essa barrinha de chocolate, né? Não sei se todo mundo aí gosta de chocolate ou não, né? Mas vamos supor que a gente gosta de chocolate aí, a gente vai ter que trabalhar com essa divisão desse chocolate, tá bom? E aí, olha só, se a gente pensar aí, ó, quantas partezinhas tem esse chocolate aí, ó? Dá para contar aí no dedo rapidinho? Tem 10. 10. Você tem 10 pedacinhos, né? Se eu fosse quebrando esse chocolate aí, ia dar para quebrar certinho nesses pedacinhos, né? E aí, vamos contar então comigo aí, ó. Eu posso pensar nesse chocolate e para fazer uma divisão, chocolate é meu, né? Eu que vou dividir. Então, eu posso dividir esse chocolate aqui, ó. Eu posso dividir ele em 10 partes. Se eu quiser, eu posso dividir ele em 5 partes. Se eu quiser, eu posso dividir ele também em 2 partes, né? Vai depender da quantidade de pessoas ou das pessoas com quem eu estou dividindo esse chocolate, né? Aí, coloquei o desenho aqui, né? Chocolate, né? A gente vai pensar na divisão, mas, olha só, se eu pensar um pouquinho, o chocolate é meu, não é? Eu reparto do jeito que eu quiser, não é verdade? Mas por que eu estou falando para vocês, então, nessa palavrinha equivalente lá de novo, ó? Porque as partes do meu chocolate, quando eu faço uma divisão, e eu uso essa palavra divisão, na matemática, ela vai ter que mostrar para mim que todas as partes têm que ser iguais, né? Porque em matemática a gente está falando de divisão, e divisão ela tem que ter as mesmas, ela tem que ser dividida em partes iguais, né? Então a gente não faz uma divisão em partes diferentes, né? Mas, né, pensando, então, fechando essa página, a gente vai para o próximo textinho e a gente vai lembrar desse pedaço aqui, dessa fala, tá bom? Chocolate é meu, eu reparto do jeito que eu quiser, tá? Porque repartir é pegar as partes e distribuir, né? Então, eu vou distribuir essas partes. É diferente do significado de dividir para matemática, tá bom? Então, a gente vai
vê o terceiro pedacinho aí, ó, que fala assim: a relação que existe entre um número de partes e o total de partes pode ser expressa por uma representação fracionária. Olha só, relação, né? O que é relação? Se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor, né? Se eu estou comparando alguma coisa, é uma relação que existe entre um número de partes. Então, número de partes. Em quantas partes eu estou dividindo isso? E o total de partes. Opa, dividi já o meu chocolate. Quantas partes eu consegui? Essa relação entre esse número de partes e esse total de partes, ela pode ser expressa por uma representação fracionária. E aí volta lá naquilo que eu falei, a representação fracionária, ela é também um número racional, tá? E racional, pessoal, se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês, quando a gente fala em racionar, a gente está falando em dividir, tá bom? E aí a gente tem uma outra palavrinha chamada de razão, tá? É a razão entre dois números, o número de partes e o total de partes, tá? E aí eu coloquei de novo aqui o nosso chocolate, que a gente falou lá, eu podia dividir em 10, em 5, em duas partes, né? Porque o chocolate é meu, divido do jeito que eu quiser, né? E aí eu coloquei separadinho cada parte, que vocês falaram que dava para dividir em 10 quadradinhos aí de chocolate, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vamos imaginar que eu peguei esses chocolates agora aqui, que eu separei, que eu quebrei esse tablete, e aí eu vou circular uma parte aqui de vermelho, tá bom? As outras, eu vou circular algumas partes aqui na cor azul. Estão vendo? E vou separar outras partes aqui na cor amarela, perdão. E esses 4 últimos que sobraram aqui, eu vou circular com outra cor, com a cor roxa. Aí, para eu pensar nesse chocolate de novo, usando essa palavrinha que a gente viu aí, representação fracionária, quando eu penso no chocolate inteiro, se eu pensar na quantidade de quadradinhos que eu dividi o meu chocolate, e eu pegar todas essas partes juntas, e eu vou representar uma fração inteira agora, que número que eu posso colocar aqui, fração que eu posso colocar aqui para representar esse chocolate inteiro? Quem pode me dizer? O número inteiro. Quantas partes eu tenho? 10 o quê? 10 partes. São 10 partes. Mas eu quero uma fração agora. 10 décimos. Isso. Eu posso colocar o 10 décimos, né? Por quê? Eu estou pegando o chocolate inteiro. Estou pegando todas as partes das 10 que eu dividi, certo? Se eu pegar o chocolate inteiro. Mas essa divisão aqui, essa repartição, aliás, ela pode ser feita, então, de formas diferentes, né? Porque eu tenho uma parte que está lá com vermelho, eu tenho uma parte que está azul, eu tenho uma parte que está amarelo, e eu tenho uma outra parte que está roxa, né? E aí, todas essas partes, elas podem ser representadas com frações também, né? Então, a parte vermelha, por exemplo, se eu tinha 10 partes e pegar só uma vermelha, quanto que vai dar? Um décimo. Isso. Então, vai dar 1/10. A parte azul. Quantas 3 partes azuis décimos. eu tenho? 3 décimos. E no 3 de 10. Tá vendo a palavrinha lá, ó? Relação. Que relação que eu tenho da parte azul com o todo? É isso, é uma representação fracionária, né? É 3 de 10. Eu estou pegando 3 de 10 no total. Então, 3 décimos. E a parte amarela? 2 2 décimos. décimos. Ela vai ficando 2 mais- décimos. E o que sobrou no roxo agora? 4 décimos. 4 décimos. 4 décimos. Né? Então, não está difícil de a gente compreender essa parte agora, transformando tudo que estava escrito ali, ó, em matemática, né? Então, Sim. se vocês puderem circular, se vocês puderem anotar, anotem, tá bom? Aí, vamos pro próximo, ó. A gente chegou na terceira parte do textinho, né? Aí eu vou dar uma outra ideia aqui para vocês. Se pensarmos que a porcentagem é também, né, uma representação fracionária, com um denominador igual a 100, podemos representar também as partes desiguais em percentuais, né? Porque as partes que a gente circulou lá do nosso chocolate, elas ficaram desiguais, não ficaram?
quem pegasse a parte vermelha ia ficar com menos do que quem pegou o azul, né? Então, mas essas partes, elas podem ser representadas tanto com frações como com percentuais. E aí, a gente vai usar o mesmo chocolate, a mesma ideia de dividir ele em 10 partes. Quando a gente divide algo em 10 partes, cada parte é quanto por cento? Vocês lembram? 10%. Isso, quem estava na aula semana passada lembra rapidinho. Aí, se cada uma das partes é 10%, né, aí fica fácil para a gente pensar nas porcentagens também, tá? Então, vamos pensar aí de novo, ó. Circulei um de vermelho, foram 3 partes azuis, depois 2 partes amarelas e, por último, as 4 partes aqui que eu separei de roxo. Mas quando eu penso em porcentagem, para eu pensar no meu chocolate todo, quanto por cento eu tenho que representar aqui? O chocolate todo é quantos por cento? 100. 100%. Quando eu tenho tudo, é 100%, né, inteiro. 100%. E esse 100% também, ele pode ser essa soma de todos esses pedacinhos coloridos que a gente colocou aqui, ó. Do vermelho, do azul, do amarelo e do roxo, né? Aí, pensando na porcentagem agora, juntando tudo tem que dar 100%, certo? Então, a gente vai pensar, quantos por cento representa a parte vermelha agora? 10. Isso, 10%. Quantos por cento representa a parte azul agora? 30%. 30%. É difícil também, né? A parte amarela? 20. 20%. 20%. E a parte roxa? 40. 40%, né? Então, somando tudo, a gente volta para o 100%, né? Então, uma outra forma de representar, né? Aí a gente fica, mas porcentagem é a mesma coisa que fração? Sim, porque a porcentagem, a taxa percentual, ela é uma representação fracionária, né? A gente viu isso na aula passada. E aí, continuando, vamos lá. Opa, ficou um pedaço de chocolate cortado aí. Oxi, vamos lá. Nossa. Exemplo. Ganhei uma barra de chocolate e quero repartir com um amigo. Pensei em algumas formas de repartir o meu chocolate com ele. Veja. Então, eu ganhei um chocolate e eu quero repartir com esse meu amigo. E aí eu fiz uma tabela para dividir esse chocolate com o meu amigo, né? Então, eu coloquei na tabela aí, eu e meu amigo. Então, vocês se colocam no lugar aí, tá bom? Quem é você e quem é seu amigo, certo? E aí, olha só as duas maneiras que eu pensei aqui. A primeira forma, ó, vou dividir esse chocolate em 2 partes. Poxa, se eu dividir em 2 partes, olha só como vai ficar o meu chocolate. 2 partes. E pensando nessa divisão agora, eu posso representar em fração e porcentagem, certo? Então, eu vou representar primeiro em fração, ó. Se eu ganhar metade desse chocolate, que é um pedacinho dessa barrinha aí, quanto que o meu amigo vai ganhar para ter o restante do chocolate? Qual é a fração que eu tenho que colocar lá para o meu amigo? 1/2. 1/2, né? 1/2 é para mim e 1/2 vai ser para o amigo. Isso aí. Aí, a segunda parte agora, ó. Transformando em porcentagem, a mesma situação. Ó. Se o meu amigo ficou com 50% do chocolate, quantos por cento eu fiquei? 50%. 50%. É para ter o chocolate inteiro. Então, juntando as duas colunas, dá um inteiro, e juntando embaixo também as duas colunas, dá 100%. Né? Agora, olha a segunda divisão. Divisão 2. Eu vou dividir esse chocolate agora em 5 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos pensar comigo. Ó. Agora, o meu amigo, ele não ficou com metade do chocolate. Agora, ele vai ficar, ó, com 2/5 do chocolate. Quantos pedaços de chocolate ele ganhou? 2 pedaços. 4 também. Opa! Quantos pedacinhos desses que eu coloquei aqui, ó? Qual que é a fração? 2/5. Era 2 de 5. Então, quantos pedaços ele ganhou? 4. Continua sendo 4? Não, 3 pedaços. mudou o pedaço agora, ó. 3. O pedaço agora é pedaços. diferente.
O meu amigo tem 2, eu tenho quanto? 3 pedaços, né? Então, o meu amigo ficou com 2/5. Para completar o inteiro, que seria 5/5, eu tenho 3/5. E na porcentagem agora, ó, eu fiquei com 3/5. Essa porcentagem para mim, ó, vamos pensar no chocolate inteiro, não era 100? Se eu dividir em 5 partes o 100, quantos por cento dá cada parte? Será, hein? 20%. Isso, agora não é 10 mais, porque eu dividi em menos partes. Então, se é 20% e eu fiquei com 3 partes, qual que é a porcentagem do chocolate que eu fiquei? 60%. 100%. E para completar os 100%, quanto que falta para o meu amigo agora? 40%. 40%. 40%. Essa é a ideia. Então, essa explicaçãozinha aqui para vocês, ela vai ajudar vocês na tarefa lá na situação de aprendizagem 2 também, tá bom? Vocês vão ver uma tarefa bem parecida, que é completar para que as frações e as porcentagens sejam igual ou ao inteiro ou ao 100%, tá? E aí, vamos lá, continuando. Agora, né, que a gente já viu essas coisas aqui, a ideia é que vocês, né, fossem lá para o Google Sala de Aula, para vocês poderem fazer a atividade que eu já postei lá na terça-feira para vocês, né? Que é a situação de aprendizagem 1 e a situação de aprendizagem 2, tá? Então, professor, mas eu estou fazendo tudo na apostila. Não tem problema, você não vai fazer 2 vezes a tarefa, tá? É que tem gente que já prefere fazer direto lá para já entregar para o professor. Tem gente que prefere fazer no caderno, tirar foto e mandar depois. Tá? Então, fique à vontade. Vá fazer as 2 coisas, tá bom? Calma aí, que acho que tem alguém pedindo para entrar. Tem. Bom. Então, a gente vai, né, indo lá para o Google Sala de Aula, vai aparecer para vocês essa tarefa aí, quando a gente chegar lá no Google Sala de Aula, que é a atividade fração parte todo. Quando a gente abrir essa tarefa, que ela tá, esse daqui está no formato PDF, tá bom? Ele não é editável. Vocês vão ver a situação de aprendizagem 1, né, todas as questões, ó, o textinho que eu acabei de dividir para vocês aqui, né? Que aparece. Pois não. Essa daí, a primeira, teve essa parte no centro de mídias, daí eu quis copiar, daí eu já copiei. Posso mandar assim mesmo? Eu postei todas as aulas, não, eu postei acho que 3 aulas do Centro de Mídias referente a esse conteúdo também lá no Classroom, tá bom? Tá, né? Eu coloquei não como obrigatório, né? Porque tem gente que já assistiu, tá bom? Se achar necessário, assiste. Aí, o textinho que eu postei é esse aqui que eu destaquei para vocês, né? Falou da relação do parte todo, da representação fracionária, que é um número racional. E aí vem as tarefas para a gente fazer. E quando a gente vai pensar nas tarefas, eu vou explicar para vocês elas, né? Quando a gente pensa na tarefa, nessa tarefa que vocês viram aí agora, a gente resolver, né? Poxa, nas representações a seguir, cada inteiro foi dividido em partes iguais. Então, era uma figura que era inteira, ela foi dividida em partes iguais. Só que foram pintadas com cores diferentes, né? E aí, vocês teriam que escrever na tarefa as frações que correspondem a cada cor. Então, o primeiro exercício, a letra A. Esse aqui a gente vai fazer junto, tá? Essa primeira parte. Aí vocês já podem ir respondendo quem está com a apostila aí também. Então, a primeira figura tem 3 cores nela, certo? Só que tem a mesma quantidade mesma quantidade não. Cada quadrinho tem o mesmo tamanho. E quantos quadrinhos aparecem nessa figura? Respondam para mim. Nem todos os negócios. 10. Quadradinhos. 10 quadrinhos, né? Então, olha só que olha a pergunta, vamos ler de novo, ó. Nas apresentações a seguir, cada inteiro foi dividido em partes iguais. Escreva as frações que correspondem a cada cor. Então, a palavra fração apareceu. Eu já sei que eu tenho que colocar uma fração. E a fração, ela é um número, né, que tem
um numerador e um denominador, tá? Então, na parte roxa, a fração que vai representar para mim a parte roxa, a parte rosa e a parte amarela, em todas elas, quem é o número que tem que aparecer embaixo? 10. 10. Porque é a mesma figura para todas elas, não é? Só vai mudar depois a quantidade de cada cor. Então, em todas elas tem que aparecer o número 10. Agora, vamos voltar lá para a parte roxa. Quantas partes roxas eu tenho? 4. 4. Como que eu leio essa fração? 4 décimos. Isso. 4 décimos. 4 décimos. A parte rosa agora. Quantas partes rosas são? 3 3 décimos. Como que vai ficar a fração? 3 décimos. 3 décimos. Isso, 3 décimos. Então, a próxima, a amarela tá igual ou tá maior ou menor? Tá igual. Que número que vai aparecer aqui? 3. Como vai ficar a fração? 3 décimos. 3 3 décimos. décimos. E Então, quanto? é difícil de fazer isso? Não. Representar a fração? Não. O que a gente não pode esquecer é que embaixo da fração sempre vai ser o todo, né? Todas as partes, tá? Teve atividade já que a gente fez anteriormente e alguns alunos tiveram dúvida nisso. Aí mudava a quantidade, colocava um denominador diferente, tá? Então, o denominador da fração, ele vai mostrar para a gente sempre o número total de partes, tá? E em cima a gente coloca as partes que a gente está selecionando, as cores que a gente está usando, tá bom? Então, vamos lá. Letra A está feita. Letra B. Letra B. E agora? Continua a mesma quantidade do anterior, de partes ou não? Não. Mudou, né? E a gente tem, as cores são as mesmas, né? A gente tem a parte roxa, a parte rosa, a parte amarela, né? E aí eu preciso escrever de novo fração que representa cada uma das cores. Fração tem numerador e denominador. Só que quantas partes tem essa figura agora? Quantos 14. quadradinhos? Isso. 14. Então, embaixo de cada fração vai aparecer o 14. 14. 14. Como que eu leio uma fração quando é o 14 que está embaixo? Que palavrinha 14 avos? 14 anos. Isso, 14 avos. Então, embaixo de todas elas, eu vou ler 14 avos. Aí, vamos lá, para a parte roxa. Quantos quadrinhos são roxos? 5. Como que eu leio essa fração, então? 5, 14 avos. 5, 14 avos. Isso, 5, 14 avos. Próximo. Rosa, quantas partes são? 5. 5 também. Então, leia a fração para mim. 5, 14 avos. 5, 14 avos. E a parte amarela? 4. 14 avos. Isso. 4, 14 avos. Difícil até aí também ou não? Não. Ok. Vamos lá. Não. Letra C. Mudou a figura. Será que mudou a quantidade de partes? Hã? Quantas partes tem essa figura agora? 12 partes. 12 partes. Então, se eu vou escrever fração de novo, né? Eu tenho que colocar o denominador de todas elas. Qual é o denominador dessas frações agora? 12. O 12. É a quantidade de partes que eu sempre coloco embaixo. Na parte roxa, quantas partes eu tenho? 2. Como eu leio essa fração? 2 12 avos. 2 dozeavos. Não vai me ter 2 dúzias, hein? 2 dozeavos. É isso. Não vale errada a fração. Nem 2 décimos segundo. É 2 dozeavos, tá bom? A parte rosa. 5 partes. 5 dozeavos. 5 dozeavos. 5 dozeavos. E a parte amarela? 5 dozeavos. Dozeavos também. 5 dozeavos também. Né? Olha lá, na figura de cima, juntando 5 mais 5 mais 4 dá?
Quanto? 14. 14 é o total de partes, né? Então, eu estou juntando tudo de novo. E embaixo aqui, se eu fizer o 2 mais o 5 mais o 5, Ô, Doze. professor, eu confundi tudo, eu falei 14, foi mal. agora embaixo, o 2 mais o 5 mais o 5, 12. 12. Né? Então, é o total de partes de novo. Então, volta para o inteiro, né? Se eu pegar tudo, volta para o inteiro. Então, essa é a primeira tarefa que apareceu aí para vocês. Na próxima atividade, que é a 1.2, fala assim, ó, leiam comigo aí, quem puder acompanhar, leia comigo a tarefa. O pai do Hugo está terminando a construção de uma casa. Ele está colocando o piso e ilustrou o seu terreno com o quanto já foi colocado no primeiro e segundo dias, conforme a imagem. Aí vocês têm um desenho aí na apostila, parecido com esse aqui, não tem? Do piso. E aí tem uma legenda também, né? Então eu preciso ler a legenda, porque vai aparecer perguntas, e se eu não souber o que está escrito na legenda, eu também não vou conseguir responder o que está na pergunta. E prestando atenção, lógico, nas palavrinhas que eu não entendo que apareceram, tá? Então, só que antes da gente, né, pensar aí na pergunta, a gente tem que pensar nessa divisão que a gente pode fazer. Fica mais fácil para mim, se eu olhar para essa imagem, contar todos os quadradinhos, contar todas as linhas. O que vai levar mais tempo? Para eu contar todos os quadradinhos ou para eu contar todas as linhas? O que vocês acham? Os quadradinhos. Vai levar mais tempo se eu contar todos os quadradinhos, né? Então, é mais fácil se eu contar a quantidade de linhas que o pai do Hugo dividiu o desenho dele, né? Então, a gente vai ver a primeira pergunta aí, a letra A. Utilizando a representação fracionária, indique as partes do piso que foram colocadas no primeiro e no segundo dias. Represente também a parte que falta para terminar de colocar o piso. Então, eu tenho que fazer a representação de novo fracionária, tá? Usar uma fração. Então, se é mais fácil para eu contar as linhas, vamos contar as linhas comigo aí. Quantas linhas vai aparecer aí no desenho do pai do Hugo? Vamos junto comigo lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só, 16 linhas. Então, para eu representar agora em forma de fração, fica mais fácil, porque eu já contei as 16. Porque eu tenho que contar todos os quadrinhos, né? Eu tenho que ver aquilo que vai levar menos tempo para mim. Né? Se eu representar com a quantidade total de quadrinhos, está errado? Não, não está. Porque elas vão ser frações equivalentes, né? Tem que ter o mesmo valor, tá? Então, se foram 16 linhas, para eu representar agora, ó, essa parte que foi colocada no primeiro dia, essa parte que é um cinza mais clarinho, tá? Então, quantas linhas tem aí do primeiro dia? 6 linhas. 6 linhas. Então, na minha fração, o total de linhas, ele vai ser 16. E em cima da fração eu tenho que colocar o quê? O 6. O 6, né? Porque são 6 só pedaços que estão cinza bem clarinho aí, que foram colocados no primeiro dia. Como que eu leio essa fração? 6/16. Isso. Aí vamos agora para a próxima parte, ó, a parte que foi colocada no segundo dia. É a parte cinza mais escura. E agora? Quantas partes são? 7. 7 partes. Então, se são 7 partes, a minha fração, ela vai ter que ser escrita do mesmo jeito, em relação ao total. Quantas partes tem no total, que a gente já viu ali na de cima? 16. 16. Mas agora, pintados de cinza mais escuro, são quantas? 7. 7. Tá? Então, a gente já está respondendo a questão aqui, tá? Está facilitando para vocês um pouquinho. E aí, fica faltando a área sem piso colocado. Né? Então,
Quantas linhas tem aí que não foram colocados piso? 3 linhas. 3 linhas. A fração, ela continua, né? Embaixo da fração continua 16. Em cima da fração, agora eu coloco O 3. o 3. Como que eu leio essa fração? 3,16. 3,16. Então, eu precisava, respondemos a questão, utilizando a representação fracionária. Indique as partes do piso que foram colocadas no primeiro, no segundo dias, e também a parte que faltou para colocar. A gente respondeu a letra A, certo? Só que aí vem a letra B. Vamos lá, vamos ler a letra B. Qual é a área em que já foi colocado o piso? Qual é a área que ainda falta colocar? Vou perguntar para vocês, apareceu aqui a palavra fração? Sim ou não? Não. Não. Será que eu vou ter que usar fração agora? Não. Acho que não. Não. A única palavrinha que apareceu agora aqui para mim, né? Se eu for pensar na minha figura toda de novo, eu repeti a figura aqui para facilitar para a gente responder, tá? Mas a palavra diferente que apareceu aqui, é a palavra área, né? Qual é a área? Quando a gente fala de área, a gente está falando de uma unidade de medida, tá? É uma unidade de medida de superfície, né? Então, a gente pode medir em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, a gente usa essa palavrinha área para fazer uma medida de superfície, tá? A gente já trabalhou com isso lá no 5º ano, já viu em outras atividades, que o conceito de área, o conceito de perímetro, né, que são unidades de medida. A área, ela é utilizada em metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, e assim por diante, tá? Mas na nossa situação problema aqui, na nossa legenda, aparece que cada quadrinho equivale a 1 metro quadrado, certo? Então, se cada quadrinho é 1 metro quadrado, agora a gente tem que pensar na quantidade de quadrinhos, certo? Porque eu estou falando de cada quadrinho, cada um deles, tá bom? E aí vem uma pergunta assim, para a gente tentar responder, para ajudar a responder, né? Qual é a área que já foi colocado o piso? Então, para responder essa pergunta, agora a gente não vai fazer a resposta juntos aqui. Eu quero que vocês pensem para vocês responderem aí depois na atividade de vocês ou no caderno de vocês, tá bom? Então, quantos metros, ou seja, quantos quadrinhos estão representando os pisos que já foram colocados no primeiro e no segundo dia juntos? Porque é o que está colocado, tá? Eu teria que contar essa quantidade que está aí colorida junto, tá? Agora eu estou falando da quantidade de quadrinhos, e não só de linhas, tá bom? Porque cada quadrinho representa 1 metro quadrado. E para responder a outra parte da pergunta, qual é a área que ainda falta colocar, né? Que é aquela parte que está lá embaixo. Quantos quadrinhos aparecem lá naquela parte que está branca? Né? Então, essa é uma outra pergunta que eu preciso responder para completar essa questão. Tá? Não apareceu aqui, só um minutinho, não apareceu aqui a palavra fração, eu não vou representar nada com fração. Eu só tenho que responder agora, no final, o número que eu colocar, ele tem que vir acompanhado do metro quadrado. Esse M com o 2 em cima. A gente lê metro quadrado, tá bom? Fala, quem está querendo falar? Eu. Eu quem? Aqui a bateria do meu celular vai. O Victor. Ah, Victor. Tudo bem, Victor? É que a bateria do meu celular vai desligar. Eu tenho que sair, tá bom? Tudo bem. Se acabar, depois você assiste a aula de novo, tá bom? Tá. Tchau. Então tá. Então, continuando. Continuando não, perdão. Encerrando aqui para a gente finalizar, aí a gente vai pensar nas tarefas juntos daqui a pouco aqui com vocês, tá bom? Então, por hoje, né, a nossa explicação de hoje é essa, tá? Eu espero que tenha dado um pouquinho aí de entendimento, de luz para vocês resolverem as tarefas. Vocês vão ver que não está difícil, tá? É só prestar atenção no que está escrito, no que está perguntando. A mesma coisa nas outras questões que falam de fração de quantidade, tá? Então, a gente precisa só prestar atenção, tá? Eu vou encerrar a nossa apresentação aqui, encerrar a nossa gravação, e a gente já continua.
Um,